Eu sou médica, patologista e médica legista. Fui formada aqui na UNB em 1980, entrei em 1981 na UNB e me formei em medicina em 1987. Fiz minha formação um ano em Ribeirão Preto de anatomia patológica e vim para Brasília e continuei os mais 3 anos de anatomia patológica. Foi quando eu fiz o concurso do IML em 93 e tomamos posse em 91 e tomamos posse em 93. Nasci em Conquista, Minas Gerais, e vim para Brasília com 1 ano de idade. Meus pais são de lá e vieram para cá, para Brasília. Meu pai é pioneiro aqui em Brasília, falecido em 2014, é pioneiro em Brasília e a família veio para cá. Eu acho mais que meu pai foi em busca de emprego mesmo, era a capital que estava surgindo, então era a oportunidade de trabalho que tinha aqui. E ele trabalhou um tempo no Núcleo Bandeirante, ele tinha um restaurante lá, trabalhou um tempo lá, depois ele foi fazer... Ele trabalhou com máquinas, era empresário de máquinas, trabalhava no comércio, comerciário. E trabalhou em várias empresas aqui de tratores que faziam serviço para Brasília, nas licitações. E a gente cresceu praticamente aqui em Brasília. Somos 4 irmãos, eu de mulher e 3 homens. Eu entrei em 1993, em novembro. Eu me filiei logo que eu entrei, eu me filiei ao Simpol. Já era filiada, porque é a nossa categoria representante. Isso foi uma decisão bem interessante, porque foi justo no ano que meu pai havia falecido e é como se ficasse um vazio, né, de alguma coisa, e coincidiu de eu ser convidada pelo pessoal, né, do Simpol para fazer parte da chapa. Entrei como médica adjunta, diretora, né, e para mim foi uma coisa importante porque foi um preenchimento de uma tristeza que estava no coração e uma alegria de participar, de poder saber que a vida continua e que a gente tem a contribuir. E o Simpol, como um órgão representativo da polícia, como qualquer órgão sindical, eu acho que é muito importante esse contato que a gente tem para fazer as questões sociais, os trabalhos, o funcionamento, a defesa dos seus membros, né? Então isso para mim soou como uma coisa bem interessante, né? De ajuda e principalmente na área médica, que a gente é bem carente ainda, né? No sindicato, com programas de saúde, temos uma policlínica que eu vejo que está se desenvolvendo e está enfrentando, sim, coisas boas mesmo com o pouco número que tem e fazendo coisas boas na polícia, mas ainda assim nós temos um espaço pequeno, né, para atender. Eu achei muito interessante quando das primeiras reuniões que a gente fez com os candidatos a governador na época, né, fizemos lá no IESB e foram os candidatos que pretendiam o cargo de governador e a gente fez entrevista ali. Então isso foi uma coisa bem interessante, porque nunca foi feito isso antes e o Simpol teve essa participação. Outra participação que eu achei interessante foram nas assembleias que a gente tinha no clube da AGEPOL e assim, as discussões que eram tidas ali e levadas adiante em projetos, até mesmo quando foi decidido que as chefias entregariam os cargos que ocupassem, cargos em comissão. Então isso foi uma coisa que marcou bastante, não pela questão da entrega, mas a questão da significação disso, de um respeito maior ao policial civil, que a gente viu que teve assim, muito embate durante o governo. Eu acho que faltou também um pouco de trato, muitas vezes, de ambas as partes, e era muito agressivo, né? Essa questão do diálogo, ela tem que ser um pouco mais burilada, porque o Simpol ele é um tripé entre a gestão, né, do governo, entre os próprios filiados e entre a direção da Polícia Civil. Então, assim, nessas idas e vindas, muitas coisas foram um pouco desabilidosas, outras foram muito, muito boas. Nós tivemos um grupo de trabalho também para desenvolver as atuações de cada categoria. Isso foi muito produtivo. Tivemos várias reuniões na diretoria geral, na direção geral, para definir as atribuições de cada carreira. Isso foi uma coisa muito interessante também. Eu acho que isso é um ponto crucial para levar a carreira de nível superior, que é o que a Polícia Civil está pleiteando já há muito tempo. Isso foi uma das coisas muito importantes que marcaram também. Essa outra da reunião, da entrega dos cargos, justamente para
mostrar a insatisfação. A Polícia Civil sempre teve uma atuação muito pontual em Brasília, muito benquista e muito bem sucedida, né? Então essa maneira foi uma maneira de um protesto velado, assim, de mostrar que a insatisfação estava muito grande. Isso foi uma das coisas que marcou. Eu, como falo, assim, todos os sindicatos, eles têm um papel importante, porque eles são os mediadores das questões trabalhistas. E nesse ponto, a gente tem que ter muita habilidade. E é uma ressalva que a gente tem que fazer para todos os que vêm fazendo esse movimento sindical, é que não precisa ser um movimento agressivo na maneira da lida, mas agressivo em propostas, em discussões, não coisas pessoais. Então eu penso que a gente tem que fazer uma revisão, não levar o lado pessoal, o lado sempre profissional e procurando esse equilíbrio entre gestão, governo e os membros da categoria. Então o Simpol, ele tem essa função, como todos os sindicatos. Eu penso que a gente precisa amadurecer realmente, porque tudo na vida tem mudado, os diálogos, né, as interseções, as interlocuções. Então a gente precisa também aprender junto a discutir isso também. A categoria precisa ter um pouco mais de maturidade também. Essa parte vai ficar meio punk, mas tudo bem. A maturidade, porque são várias pessoas de várias formações, são peritos, são médicos, são agentes de polícia de várias áreas. Então essa maturidade, essa confiança que a gente precisa ter também entre os membros e entre o próprio sindicato e os membros. Tem que haver um grau de confiança e para isso é o diálogo. E um diálogo aberto, um diálogo franco e diálogo, porque muitas vezes o clamor da emoção, ela acaba que faz você tomar atitudes impróprias, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu penso que o sindicato ele tem um papel sim, principalmente de diálogo e um diálogo agressivo profissional, não pessoal. Eu sinto assim que nesse período que houve a eleição, eu participei do primeiro triênio do sindicato atual, que foi de 2014 a 2017. Foi um movimento assim na época muito interessante porque foi todo por WhatsApp, então a gente foi até entrevistado por conta disso. Foi um grupo criado querendo mudanças dentro da Polícia Civil, estruturais, e foi o que a gente veio tentando fazer com os grupos de trabalho. E assim, na área da medicina, eu tenho um pouco assim de desejo ainda que a gente tenha um plano bancado pelo Estado. Essa foi a minha ideia quando eu entrei, que a gente conseguisse um plano de saúde, que o policial fosse totalmente amparado pelo Estado e nos melhores hospitais, porque afinal de contas é a segurança pública que trabalha, né, que expõe a sua própria vida para defender a vida do outro. Então, nesse ponto, eu acho que o policial ele tem que ser muito bem assistido, ele tem que ter um hospital, sim, que o ampare, um bom plano de saúde e que ele não precise desembolsar dinheiro demais para isso. Ele cuida do Estado, da segurança do Estado, expondo a sua própria vida. Então, essa parte foi muito importante de ter visto isso dentro do Simpol. Infelizmente, não foi conseguido isso. Foram 3 anos de muita experiência. E dentro da área médica, a gente só conseguiu evoluir em plano de saúde, em negociações pontuais de baixa, aumento dos planos e algumas campanhas que conseguimos fazer nos eventos, que era de aferição de pressão, que contamos com o apoio da Policlínica, que nos ajudou muito também, aferição de glicose. Então todos esses eventos sempre tinham uma parte médica para a gente dar uma conferida como é que está. E policial também, assim, para procurar serviço médico, realmente é muito difícil, porque é como se fosse algo que afetasse, não, eu sou policial, eu sou forte. Não, a gente tem que cuidar sim da saúde, tem que procurar e muitas vezes eu penso que tem que ter um programa, inclusive psicológico, de apoio ao policial, porque é uma lida na violência, é uma exposição da vida dele também, né? E esses enfrentamentos que a gente tem dessas situações sociais, elas agridem muito o psicológico. Nós somos seres humanos, somos todos iguais. E nessa lida com a violência, eu acho que o policial ele se sente violentado também. Então ele tem que cuidar mesmo dele, tem que fazer esse um meio de campo para ele poder ser um agente atuante
não com situações mal resolvidas da violência interna também. Porque você convivendo num meio muito violento, você começa a ter também umas certas alterações no seu comportamento. E isso eu presenciei no Simpol, porque habitualmente eu sou tranquila, mas entrando no sindicato, a demanda forte, a luta, isso tudo mexe com o ânimo da gente, né? E olha que eu não estou nem na linha de frente de ir para a rua, eu trabalhava no IML, estou aposentada agora, aposentei esse ano. E dentro do IML a gente lida só com o pessoal dali. Agora quem está no fronte, que vai em residências, que dissolve conflitos, ou pega conflito, ou está em envolvimento, em investigação, realmente é uma tensão muito grande, muita tensão. E para você lidar com a população a contento também, o respeito com o ser humano, você precisa estar equilibrado, o policial precisa desse equilíbrio. E essa assistência psicológica, ela tem que ser muito bem avaliada também, para ajudar o policial, não para tirá-lo do combate, mas dar o apoio que ele precisa, na hora que ele precisa, e cuidar da sua saúde física também. Muito importante isso.